pois não vem de ti, por acaso, a inspiração do que queres que eu diga. Não creio que eu possa dizer a verdade se tu não me inspirares, pois tu és a própria verdade, e todo homem é mentiroso. Por isto, quem mente fala do que é seu. Logo, para falar a verdade, só falarei o que me inspiras. Tu nos deste para alimento todas as ervas que produzem semente que cobrem a terra, e todas as árvores que contêm em si, em germe, seus frutos. E não foi somente a nós que deste esse alimento, mas também às aves do céu, aos animais da terra e aos répteis, mas não aos peixes e aos grandes cetáceos. Dizíamos que esses frutos da terra significam e representam alegoricamente as obras de misericórdia, que a terra fecunda produz para as necessidades desta vida. Era semelhante a uma terra assim impiedoso onesíforo, cuja casa recebeu a graça de tua misericórdia, porque muitas vezes assistira a teu Paulo, sem se envergonhar por suas cadeias. É o mesmo que fizeram os irmãos que, de Macedônia, lhe forneceram o que lhe era necessário, produzindo também abundante fruto. E contudo, o apóstolo se queixa de certas árvores que não lhe tinham dado fruto devido, quando escreve: em minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja imputado, tais frutos são devidos aos que nos ministram doutrina racional, ajudando-nos a compreender os mistérios divinos. E nós lhes devemos exemplos de todas as virtudes, e também lhes devemos os frutos como a pássaros do céu, por causa das bênçãos que distribuem abundantemente sobre a terra, pois sua voz se fez ouvir por toda a terra. Capítulo 26. O dom e o fruto. Nutrem-se com esses alimentos os que neles se alegram, não encontram neles alegria os homens cujo Deus é seu ventre. E até entre os que ofertam esses frutos, o fruto não é o que eles dão, mas o espírito com que o oferecem. Por isso, naquele que servia a seu Deus e não a seu ventre percebo claramente a fonte de sua alegria, e participo fortemente de seu regozijo. Paulo recebera os presentes que os filipenses lhes tinham mandado por intermédio de Epafrodito. Vejo bem a razão de sua alegria. E é dela que se nutria, porque ele diz com verdade: alegrei-me muito no Senhor, vendo enfim reflorescer para mim vossa estima, da qual já andáveis desgostados. Eles, de fato, tinham estado realmente aborrecidos e, tornados áridos, não produzia mais o fruto das boas obras, e Paulo se alegra por eles, porque suas simpatias tornaram a florescer, e não por o terem socorrido na sua indigência. Porque ele diz em seguida: não é por causa das privações que sofro que falo assim, aprendi a me contentar com o que tenho. Sei acomodar-me às privações, e sei viver na abundância. Em tudo e por tudo habituei-me à saciedade e à fome, à abundância e à penúria. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual então o motivo de tua alegria, ó grande Paulo? De onde vem tal júbilo, de que te alimentas, ó homem renovado para o conhecimento de Deus, conforme a imagem de teu Criador, alma viva que possui tal domínio de si, língua alada que exprime os mistérios? É certamente a tais almas que se deve este alimento. O que foi para ti esse alimento substancioso? Alegria. Ouçamos o que segue: contudo, fizestes bem ao partilhar de minhas tribulações, esta é a fonte da alegria, isto é o que nutre, as boas obras, e não o conforto que aliviou sua miséria. Ele diz: na tribulação dilatastes meu coração, pois ele aprendeu a viver na abundância e sofrer as privações, em ti, que o confortas. Bem sabeis, Filipenses, diz ele, que nos primórdios de minha pregação do Evangelho, quando deixei a Macedônia, nenhuma igreja me assistiu com seus bens quanto ao dar e receber, com exceção de vós, que, várias vezes me enviaste, para Tessalônica, com que suprir as minhas necessidades. Alegra-se agora por voltarem à prática de boas ações, felicitando-se por terem eles reflorido como campo fértil e verdejante. Referia-se por acaso às próprias necessidades quando dizia: socorrestes as minhas necessidades? Será este o motivo de sua alegria? Certamente que não. E como o sabemos? Porque ele diz em seguida: eu não procuro a dádiva, mas o fruto. Aprendi de ti, meu Deus, a discernir a dádiva do fruto. O dom é a própria coisa dada por aquele que acude às nossas necessidades. É o dinheiro, a comida, a bebida, a roupa, um abrigo, e auxílio. O fruto é a vontade boa e reta do doador. O bom mestre não se limita a dizer: aquele que receber um profeta,
mas acrescenta, aquele que receber um justo, mas acrescenta, na qualidade de justo, e assim, aquele receberá a recompensa do profeta, e o outro, a do justo. Ele não diz apenas, aquele que der um copo de água fresca a um de meus pequeninos, mas acrescenta, na qualidade de discípulo, e prossegue, na verdade vos digo, este não ficará sem recompensa. Dom é receber o profeta, receber o justo, dar um copo de água fresca a um discípulo. Fruto é fazer isso em consideração de sua qualidade de profeta, de justo, de discípulo. É com este fruto que Elias era alimentado pela viúva. Ela sabia que alimentava um homem de Deus, e é por isso que me fazia. Os alimentos, porém, que lhe eram levados pelo corvo, não passavam de dom, e não era o Elias interior, mas o Elias exterior que recebia esse alimento, o que poderia morrer se lhe faltasse esse alimento. Capítulo 27. Peixes e cetáceos. Por isso, Senhor, direi diante de ti a verdade. Por vezes, ignorantes e infiéis que, para serem iniciados e conquistados para a fé, precisam desses rituais de iniciação e de milagres mirabolantes, simbolizados, a meu ver, pelos peixes e pelos cetáceos, acolhem teus servos e os socorrem, ou os auxiliam nas necessidades da vida presente, sem saber por que o fazem nem em vista de que devem agir. Desse modo, nem aqueles os alimentam, nem estes são alimentados por eles, pois os primeiros não são movidos por vontade santa e reta, e os segundos não se alegram com os dons recebidos, não descobrindo neles fruto algum. Ora, a alma só se alimenta com o que lhe traz alegria. É esta a razão pela qual os peixes e os cetáceos se nutrem de alimentos que a terra só pode produzir depois de separados e purificados de amargura das águas do mar. Capítulo 28. A bondade da criação. Viste, meu Deus, que tudo o que criaste te pareceu excelente. Também nós vemos tua criação, e ela nos parece excelente. Para cada espécie de obra criada, disseste, faça-se quando elas se fizeram, viste que eram boas. 7 vezes está escrito, eu as contei, que viste a excelência de tua obra, e na 8ª vez contemplaste toda a criação, e disseste que, no seu conjunto, era não apenas boa, mas muito boa. Tomadas separadamente, tuas obras eram boas, consideradas em seu conjunto, elas eram boas e até excelentes. O mesmo julgamento se pode fazer da beleza dos corpos. Um corpo, formado de membros todos belos, é muito mais bonito que cada um desses membros cuja harmoniosa organização forma o conjunto, embora, considerados à parte, também eles tenham sua beleza própria. Capítulo 29. A palavra de Deus e o tempo. Procurei ver com atenção se forma 7 ou 8 as vezes que constataste a bondade de tuas obras quando elas te agradaram. Mas não encontrei uma sequência temporal na tua visão, de onde pudesse deduzir que foi esse o número de vezes que viste tuas criaturas. Então disse, Senhor, não será verdadeira a tua escritura, inspirada por ti, que és a própria verdade. Porque então me dizes que tua visão das coisas não está sujeita ao tempo, enquanto tua escritura me diz que dia por dia viste a bondade de tuas obras. E calculei quantas vezes o fizeste. A isso me respondes, porque és meu Deus, falando com voz forte no ouvido interior de teu servo, rompendo minha surdez, me exclamas, ó homem, o que minha escritura diz, isto digo eu. Mas ela fala no tempo, enquanto este não atinge o meu verbo, que permanece em mim, eterno como eu. Assim, o que vês por meu espírito, sou eu quem o vê, o que dizes por meu espírito, sou eu quem o diz. Mas o que vês no tempo, eu não vejo no tempo, e o que dizes no tempo, eu não digo no tempo. Capítulo 30. Erro dos maniqueus. Ouvi, Senhor, meu Deus, tua voz, e recolhi em meu coração uma gota de doçura de tua verdade. Compreendi que há uns aos quais tuas obras desagradam. Eles sustentam que muitas delas fizeste constrangido pela necessidade, como a estrutura dos céus, a ordem dos astros. Afirmam que não as criaste por ti mesmo, mas que elas já existiam alhures, criadas por outra fonte, que te limitaste a reuni-las, a ordená-las, a entrelaçá-las, que com elas construíste as muralhas do mundo, depois de vencido teus inimigos, para que essa construção os mantivesse cativos, e não mais pudessem se revoltar contra ti, que não criaste nem organizaste outros seres,
como os corpos carnais, os animais pequenos e tudo que se prende à terra por meio de raízes, que foi um espírito hostil, uma outra natureza, não criada por ti, e que se opõe a ti nas regiões inferiores do mundo, que as gerou e organizou. Esses insensatos falam assim porque não veem tuas obras através de teu espírito, nem te reconhecem neles. Capítulo 31. A luz do Espírito Divino. O oposto sucede aos que veem tuas obras através de teu espírito, pois és tu quem as vê neles. Portanto, quando veem que elas são boas, tu também vês essa bondade, em tudo que lhes agrada por tua causa. Tu és que nos agradas, e o que nos agrada através de teu espírito é em nós que te agrada. Com efeito, quem dentre os homens sabe das coisas do homem, senão o espírito do homem que nele habita? Do mesmo modo que pertence a Deus ninguém o sabe, a não ser o Espírito de Deus. Quanto a nós, diz ainda Paulo, não recebemos o espírito deste mundo, mas o Espírito de Deus, para que conheçamos os dons que nos vêm de Deus. E isto me fez perguntar, posto que certamente ninguém sabe das coisas de Deus, com exceção do Espírito de Deus, como então nós conhecemos os dons que nos vêm de Deus? Eis a resposta que recebi: as coisas que sabemos por seu Espírito, ninguém as sabe a não ser o Espírito de Deus. É pois justo que foi dito aos que a falavam, inspirados pelo Espírito de Deus, não sois vós os que falais, e aos que obtêm seu saber do Espírito de Deus, não sois vós os que sabeis. E com igual razão se diz aos que veem através do Espírito de Deus, não sois vós os que veem. Assim, em tudo que vemos de bom pelo Espírito de Deus, não somos nós que vemos, mas Deus. Por isso, uma coisa é julgar mal o que é bom, como fazem aqueles de quem falei acima, e outra coisa é o homem ver o que é bom. Todavia, muitos amam tua criação porque é boa, mas não te amam nessa criação, e por isso preferem gozar dela que de ti. Há ainda outro caso, quando alguém vê que uma coisa é boa, mas é Deus que nele vê que essa coisa é boa, e é Deus que é amado em sua criação. Ele só pode ser graças ao Espírito que Deus nos deu, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por ele, vemos que tudo que de algum modo existe é bom, pois recebe seu ser daquele que é, não de um modo qualquer, mas de modo absoluto. Capítulo 32. A criação. Graças te damos, Senhor. Vemos o céu e a terra, isto é, a parte superior e inferior do mundo material, assim como a criação espiritual e material. E, como adorno dessas partes que se compõem, o conjunto do universo, e o conjunto de toda a criação, vemos a luz que foi criada e separada pelas trevas. Vemos o firmamento do céu, tanto o que está situado entre as águas espirituais superiores e as águas materiais inferiores, como ainda esses espaços de ar, chamados também de céu, onde volitam as aves do céu entre as águas que se evolam em vapores, e nas noites serenas se condensam em orvalho, e as que correm pesadas sobre a terra. Vemos a beleza das águas reunidas nas planícies do mar, e a terra enxuta, ora nua, ora tomando forma visível e ordenada, mãe das plantas e das árvores. Vemos os luminares do céu brilhando acima de nós, o sol bastar para o dia, a lua e as estrelas consolando a noite, e todos esses astros marcando e assinalando a cadência do tempo. Vemos o elementos úmido habitado por peixes, monstros, animais alados, porque a densidade do ar que sustenta o voo dos pássaros é aumentada pela evaporação das águas. Vemos a face da terra embelezar-se de animais terrestres, e o homem, criado à tua imagem e semelhança, Senhor de todos os animais irracionais, precisamente porque foi feito à tua imagem e se assemelha a ti, em virtude da razão e da inteligência. E como na alma humana há uma parte que domina pela reflexão e outra que se submete na obediência, assim a mulher foi criada fisicamente para o homem. É fora de dúvida que ela possui um espírito e uma inteligência racional, iguais aos do homem, mas seu sexo a coloca sob a dependência do sexo masculino. É desse modo que o desejo, princípio da ação, se submete à razão que concebe a arte do agir retamente. Eis o que vemos, e que cada uma dessas coisas, tomadas por si, são boas, e que todas, em seu conjunto, são muito boas. Capítulo 33. A matéria e a forma. Que tuas obras te louvem para que te amemos. Que nós te amemos, para que tuas obras te louvem. Elas têm seu princípio e fim no tempo, seu nascimento e morte,
seu progresso e decadência, sua beleza e sua imperfeição. Elas têm, portanto, sucessivamente sua manhã e sua noite, umas oculta, outras, manifestamente. Foram feitas por ti do nada, não de tua substância, nem de nenhuma substância estranha ou inferior a ti, mas de matéria concriada, isto é, criada por ti ao mesmo tempo em que lhe deste forma, sem nenhum intervalo de tempo. Sem dúvida a matéria do céu e da terra é uma coisa, e sua forma é outra. A matéria tu a fizeste do nada, a forma, tu a tiraste da matéria informe. Contudo, criaste uma e outra a um só tempo, de maneira que entre a matéria e a forma não houvesse nenhum intervalo de tempo. Capítulo 34. Alegoria da criação. Também meditei sobre o significado simbólico da ordem pela qual se fez tua criação e da ordem pela qual a Escritura relata. Vimos que tuas obras, consideradas cada uma em si, são boas, e em seu conjunto, muito boas. Em teu Verbo, em teu Filho único, vimos o céu e a terra, a cabeça e o corpo da Igreja, predestinadas antes de todos os tempos, quando ainda não havia nem manhã, nem tarde. Depois começaste a executar no tempo o que predestinaste antes do tempo, a fim de revelar teus desígnios ocultos e de dar ordem às nossas desordens, porque pesavam sobre nós nossos pecados, e nos perdíamos longe de ti em voragens de trevas. Teu Espírito misericordioso pairava sobre nós, para nos socorrer no momento oportuno. Justificaste os ímpios, tu os separaste dos pecadores e confirmaste a autoridade de teu livro entre os superiores, que te eram dóceis, e os inferiores, para que a eles se submetessem. Reuniste em um corpo único, de mesmas aspirações, a sociedade dos infiéis, para que aparecesse o zelo dos fiéis fecundo em obras de misericórdia, e distribuindo aos pobres os bens da terra para adquirir os do céu. Acendeste então os luzeiros no firmamento, teus santos, que possuem a palavra de vida e brilham pela sublime autoridade dos seus dons espirituais. Depois, para difundir a fé entre as nações idólatras, fizeste com a matéria visível dos sacramentos os milagres bem perceptíveis, e determinaste as vozes das palavras sagradas, conformes ao firmamento de teu livro, pelas quais seriam abençoados teus fiéis. Formaste depois a alma viva dos fiéis, pela disciplina das paixões bem ordenadas e pelo vigor da continência. Por fim renovaste a alma, que não estava sujeita senão a ti, e que não tinha mais necessidade de nenhuma autoridade humana para imitar, a tua imagem e semelhança, submeteste, como a mulher ao homem, a atividade racional ao poder da inteligência. Quiseste que a teus ministros que são necessários ao progresso dos fiéis nesta vida, que esses mesmos fiéis propiciassem o necessário para suas necessidades temporais, obras valiosas de caridade, cujos frutos colherão no futuro. Vemos todas essas coisas, e todas são muito boas, porque tu as contemplas em nós, tu que nos deste o Espírito, para que por ele pudéssemos vê-las e amar-te nelas. Capítulo 35. Prece. Senhor Deus, tu que nos deste tudo, concede-nos a paz do repouso, a paz do sábado, a paz do ocaso. De fato, esta formosíssima ordem de coisas muito boas, passará quando atingir o termo de seu destino, e terá sua tarde como teve seu amanhecer. Capítulo 36. O repouso de Deus. O sétimo dia, porém, não tem crepúsculo, não entardece porque o santificaste para que se prolongue eternamente. E o repouso de teu sétimo dia, depois de ter criado tantas e tão boas obras, embora sem te causar fadiga, a palavra de tua Escritura nos anuncia que também nós, depois de nossos trabalhos, que são bons porque assim nos o concedeste, encontraremos o repouso em ti, no sábado da vida eterna. Capítulo 37. O repouso da alma. Então também repousarás em nós, como hoje opera em nós, e o repouso de que gozaremos será teu, como as obras que fazemos são tuas. Mas tu, Senhor, sempre estás ativo e sempre estás em repouso. Tu não vês o tempo, não ages no tempo nem repousas no tempo, todavia, concede-nos que vejamos no tempo, fazes o próprio tempo e o repouso além do tempo. Capítulo 38. O descanso de Deus. Vemos, portanto, as tuas criaturas porque elas existem. Mas elas existem porque tu as vês. Olhando à nossa volta, vemos que elas existem, em nosso íntimo,
vemos que são boas. Mas tu já as viste feitas quando e onde viste que deviam ser feitas. Agora somos inclinados a praticar o bem, depois que nosso coração concebeu essa ideia em teu espírito. Outrora estávamos inclinados ao mal, desertando de ti. Tu, porém, ó Deus, único bem, nunca cessaste de nos fazer o bem. Por tua graça, algumas de nossas obras são boas, mas não são eternas. Esperamos, depois de realizá-las, repousar em tua grande santificação. Mas tu, que não precisas de nenhum outro bem, estás sempre em repouso, porque és teu próprio repouso. Que homem poderá dar ao homem a compreensão desta verdade? Que anjo a outro anjo? Que anjo ao homem? É a ti que devemos pedir, e em ti que devemos buscar, é a tua porta que devemos bater. E somente assim receberemos, somente assim encontraremos, somente assim se nos abrirá a tua porta. De Magistro do Mestre. Capítulo 1. Finalidade da linguagem. Agostinho, qual te parece ser nossa intenção quando falamos? Adeodato, pelo que me acode ao espírito agora, eu diria ensinar ou aprender. Agostinho, com uma dessas coisas eu concordo. De fato, é evidente que quando falamos queremos ensinar, todavia, como aprender? Adeodato, mas diga-me, pensas que se pode aprender sem perguntar? Agostinho, mesmo neste caso, creio que só queremos ensinar. Diga-me pois, nossas perguntas terão outro motivo que não ensinar o que queremos àquele a quem perguntamos. Adeodato, dizes a verdade. Agostinho, vês, pois, que nosso propósito ao falar é apenas ensinar. Adeodato, para mim ainda não está claro, ora, se falar nada mais é que emitir palavras, também as emitidos ao cantar, às vezes falamos sozinhos, sem um interlocutor que possa aprender. Em tais casos, não creio que pretendamos ensinar algo. Agostinho, creio, contudo, que há certa maneira de ensinar pela recordação, processo certamente valioso, como teremos ocasião de ver em nossa conversação. Ora, se opinas que ao recordarmos não aprendemos, ou que nada ensina aquele que recorda, eu não me oponho, e desde já afirmo que é dupla a finalidade da palavra, para ensinar ou para despertar reminiscências nos outros ou em nós mesmos, e isso ocorre também quando cantamos, concordas? Adeodato, não, absolutamente, pois é bem raro que eu cante para lembrar-me, mas é bem frequente que o faça para deleitar-me. Agostinho, compreendo a tua ideia, mas não percebes que o que te deleita no canto é apenas uma certa modulação do som, que, pelo fato de se poder associar ou não às palavras, faz com que uma coisa seja o falar e outra o cantar. Na verdade, também com a flauta e a cítara se modulam os sons, cantam também os pássaros, e nós mesmos, às vezes, entoamos um motivo musical sem palavras, o que se pode chamar canto, mas não fala. Tens alguma objeção a isto? Adeodato, nenhuma. Agostinho, aceitas, pois, que a palavra só foi instituída para ensinar e recordar? Adeodato, poderia concordar, se não me levasse a opinar diversamente o fato de que, ao orarmos, nós sem dúvida falamos, e, certamente não é lícito crer que ensinamos ou recordamos algo a Deus. Agostinho, suspeito que não sabes que, se nos foi dito para orarmos em lugares fechados, significando com isso o espaço secreto da alma, o foi porque Deus não quer ser lembrado de algo ou ensinado por nossas palavras, para atender a nossos desejos. Quem fala, pois, manifesta exteriormente sua vontade articulando o som, mas nós devemos procurar Deus e suplicar-lhe no mais profundo recesso da alma racional, a que se chama o homem interior. Quis ele que fosse este o seu templo. Não leste no apóstolo, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e que Cristo habita no homem interior. E não atentaste nas palavras do profeta, falai dentro dos vossos corações, e nos vossos leitos arrependei-vos, oferecei os sacrifícios da justiça e confiai no Senhor. Onde crês que se possam oferecer os sacrifícios da justiça, a não ser no templo da mente e no íntimo do coração? Onde se fizer o sacrifício, aí também se há de orar. Por isso, não são necessárias palavras quando oramos, isto é, palavras soantes, exceto, talvez, no caso do sacerdote que exprime em palavras seu pensamento, mas não para que Deus ouça, e sim os homens e,
envolvidos na recordação, sejam elevados até Deus. Ou não pensas assim? Adeodato, concordo plenamente. Agostinho, não te preocupas, pois o fato de que o Mestre Supremo, ensinando a orar aos seus discípulos, ensinou certas e determinadas palavras, parecendo não ter feito outra coisa que ensinar as palavras a serem empregadas quando rezamos. Adeodato, isso não me preocupa absolutamente, pois não lhes ensinou palavras, e sim, pelas palavras, aquilo que deveriam saber quanto a quem e o que haviam de pedir na oração, como foi dito, no segredo do coração. Agostinho, entendeste corretamente. Creio que também notaste, apesar de nem todos concordarem que, mesmo sem emitir som algum, nós falamos quando interiormente articulamos as palavras em nossa mente. Assim, com as palavras que emitimos, o que fazemos é apenas chamar a atenção, entretanto, a memória das coisas, a qual as palavras estão associadas, provoca-as e faz com que venham à mente as próprias coisas, das quais as palavras são sinais. Adeodato, compreendo e concordo contigo. Capítulo 2. O homem mostra o significado das palavras só pelas palavras. Agostinho, nós concordamos, portanto, em que as palavras são sinais. Adeodato, concordamos. Agostinho, então, podemos chamar assim a um sinal que nada signifique. Adeodato, não. Agostinho, quantas palavras há neste verso? Sinil estanta superis placet ubi relinqui. Adeodato, 8. Agostinho, logo, 8 são os sinais. Adeodato, é mesmo. Agostinho, creio que compreendes este verso. Adeodato, parece-me que sim. Agostinho, dize-me o sentido de cada palavra. Adeodato, sei o que significa o si, mas não encontro um sinônimo para expressar-lhe o significado. Agostinho, sabes indicar, ao menos, em que campo está seu significado? Adeodato, parece-me que se expressa dúvida, mas onde está a dúvida, senão no espírito? Agostinho, por enquanto, aceito, continua. Adeodato, nem o que outra coisa significa senão que não existe. Agostinho, talvez fales com acerto, porém a afirmação anterior me impede de concordar contigo, que não existe sinal sem que signifique algo. Ora, o nada de modo algum pode ser alguma coisa. Por isso, a segunda palavra deste verso não seria, pois, um sinal, uma vez que nada significa, e então, teríamos errado ao concordar que todas as palavras são sinais, ou que todo sinal signifique algo. Adeodato, estás me apertando demais. Observa todavia que, se não tivermos nada para expressar, seria sem dúvida tolice proferirmos alguma palavra. Creio que tu, ao falar agora comigo, nada do que disseste foi inútil, mas que, com os demais sons que saem da tua boca, ofereces-me sinais para que eu entenda algo. Não precisarias ter pronunciado essas duas sílabas, Nio, se elas não significassem algo. No entanto, se entendes que com elas necessariamente se gera um enunciado e que elas, ao atingir nossos ouvidos, nos ensinam ou lembram algo, logo entenderás o que eu queria dizer, mas não posso explicar. Agostinho, que faremos então? Poderemos afirmar que esta palavra, Nio, mais do que a própria coisa, que não tem existência em si, significa aquele estado da alma que se gera quando não se vê a coisa e, no entanto, percebe-se ou se pensa ter percebido que a coisa não existe. Adeodato, é bem isso que eu procurava explicar. Agostinho, seja lá como for, vamos em frente, para não cairmos no maior absurdo de todos. Adeodato, qual? Agostinho, que nada nos detém e que, no entanto, a nossa conversa fique parada. Adeodato, de fato é ridículo e, mesmo não atinando como isso pode acontecer, vejo claramente que já ocorreu. Agostinho, se Deus quiser, no momento oportuno compreenderemos melhor este gênero de absurdo. Agora volta àquele verso e procura mostrar, conforme teu entendimento, o que significam as demais palavras. Adeodato, a terceira, é uma preposição, que poderíamos substituir por de. Agostinho, veja, não estou te pedindo que troques uma palavra conhecidíssima por outra igualmente conhecida, de mesmo significado, suposto que signifique o mesmo. Contudo, por enquanto, admitamos que seja assim. Certamente, se o poeta,
no lugar de dizeres tanta urbe, e eu indagasse o que significa de, responderias es, sendo que estas duas palavras, isto é, sinais, têm, como tu crês, o mesmo significado. Eu, porém, busco esta mesma coisa, não sei se unidêntica, que tais sinais significam. Adeodato, parece-me que significa a separação de algo do lugar em que estava contido e ao qual pensa-se pertencer, quer porque essa coisa já não exista, como acontece neste verso, onde sem existir mais a cidade, de Troia, subsistiram dela alguns troianos, quer porque permaneça, como ocorre ao afirmarmos haver na África uns comerciantes vindos da cidade de Roma. Agostinho, para admitir que é assim que se passa, não irei enumerar todas as objeções que se poderiam apresentar a essa tua regra, mas facilmente podes perceber que explicaste palavras com outras palavras, isto é, sinais com outros sinais, coisas conhecidíssimas com outras também conhecidas, porém gostaria que, se te for possível, me mostrasses as coisas em si, de que tais palavras são os sinais. Capítulo 3. Se é possível mostrar alguma coisa sem o emprego de um sinal. Adeodato, é bem estranho que não saibas, ou melhor, que simules não saber, que não é possível obter de mim uma resposta satisfatória ao teu desejo, pelo fato de estarmos conversando, simplesmente não podemos responder senão com palavras. Todavia, indagas de mim em coisas que de modo nenhum pode ser consideradas palavras, e, no entanto, também sobre essas tu me interrogas com palavras. Começa tu a interrogar-me sem palavras, para que depois eu te possa responder à altura. Agostinho, admito que tens razão, contudo, se te perguntasse o significado dessas 3 sílabas, pares parede, creio que poderias apontar-me com o dedo, para que eu visse a coisa em si, de que esta palavra de 3 sílabas é o sinal, demonstrando-a e indicando-a tu mesmo, sem necessitar de palavra alguma. Adeodato, certamente que se pode fazê-lo, mas só com aqueles nomes que significam corpos e desde que tais corpos estejam presentes. Agostinho, mas a cor, talvez, podemos chamar corpo, ou, antes, uma qualidade do corpo. Adeodato, uma qualidade. Agostinho, com que, então, também a cor se pode apontar com o dedo. Ou ainda acrescentas aos corpos suas qualidades, de modo que elas também possam ser demonstradas sem palavras, desde que presentes. Adeodato, eu, ao falar dos corpos, quis significar tudo que é corpóreo, isto é, tudo o que nos corpos se percebe. Agostinho, considera, porém, se mesmo nisso não terás de abrir alguma exceção. Adeodato, a advertência é justa, de fato, não deveria dizer todas as coisas corpóreas, mas todas as coisas visíveis. Admito que o som, o cheiro, o sabor, a gravidade, o calor e muitas outras coisas que recaem sobre os outros sentidos, embora não se possam perceber sem que estejam associadas aos corpos, e portanto a estes dizem respeito, não se podem, todavia, apontar com o dedo. Agostinho, diga-me, nunca viste alguém conversar com os surdos por gestos, e os próprios surdos entre si também por gestos, perguntam, respondem, ensinam ou indicam tudo o que querem, ou quase tudo. Se assim, então podemos indicar sem palavras não as coisas visíveis, mas também os sons, os sabores e as outras coisas semelhantes. Também os histriões, nos teatros, expõem sem palavras e interpretam peças inteiras, na maioria das vezes através de mímica. Adeodato, nada tem opor-te, a não ser aqueles de, não só eu, mas nem mesmo o melhor dos histriões poderia demonstrar-te, sem palavras, o que significa. Agostinho, talvez isto seja verdade, mas vamos supor que ele possa, não duvidas certamente, como creio, que, qualquer que seja o gestual que adote para tentar demonstrar a coisa que é significada por esta palavra, não será coisa em si mesma, porém em seu sinal. Por isso, ele também terá indicado, se não uma palavra com outra palavra, pelo menos um sinal com outro sinal. Assim, este monossílabo e aquele seu gesto significarão a mesma coisa que eu pedi que me demonstrasses sem sinais. Adeodato, mas, rogo-te, como é possível em que tu estás pedindo? Agostinho, do mesmo modo que foi para a parede. Adeodato, mas também esta, pelo desenvolvimento do nosso raciocínio,
não pode ser indicada sem sinal. Pois o ato de apontar o dedo certamente não é a parede em si, mas apenas um dos possíveis sinais, por meio de que a parede pode ser observada. Não vejo, portanto, nada que possa ser indicado sem sinais. Agostinho, se, porém, te perguntasse o que é caminhar, e tu te levantasses e fizesses aquela ação, não usarias da própria coisa para ensinar-me, em vez de usar palavras ou outros sinais? Adeodato, admito que assim é, e tenho pejo de não ter observado coisa tão evidente, que me traz à memória milhares de coisas, indicativas por si mesmas, e não pelos sinais com que as mostramos, como sejam, comer, beber, estar sentado, ficar de pé, gritar inúmeras coisas. Agostinho, e dize-me então, se eu desconhecesse o significado da palavra e te perguntasse, enquanto caminhas, o que é caminhar, como me explicaria? Adeodato, continuaria o mesmo ato de caminhar, mas um pouco mais depressa, para que a novidade introduzida despertasse a atenção, e, todavia, não teria feito coisa diversa do que pretendia te mostrar. Agostinho, não sabes pois que uma coisa é caminhar e outra é andar depressa? Ora, caminhar não é o mesmo que andar depressa, e quem anda depressa, não quer dizer que caminhe, ainda mais que podemos meter pressa no ler, no escrever, e em muitíssimas outras coisas. Por isso, se após minha indagação fizesses mais depressa o que fazia antes, eu seria induzido a crer que caminhar outra coisa não é do que se apressar, uma vez que a novidade introduzida foi a pressa, e eu com isto seria levado ao engano. Adeodato, confesso que não é possível prescindir de sinais, se formos inquiridos no curso da ação, pois, se nada for acrescentado à ação que estamos realizando, nosso interlocutor poderá supor que não queremos responder-lhe, ignorando, continuamos a nossa ação. Mas se alguém nos indagar de coisas que podemos fazer, não enquanto as fazemos, podemos mostrar-lhe a própria coisa fazendo-a, antes que com um sinal, em resposta ao que ele pergunta. A não ser que ele me pergunte, enquanto falo, o que é falar, porque qualquer coisa que lhe disser para explicar-lhe isso, sempre o farei falando, e falarei para ensiná-lo até que lhe fique perfeitamente claro o que desejava saber, sem afastar-me da própria coisa que desejava demonstrar, nem procurar sinais com que demonstrá-la. Capítulo 4. Se os sinais se mostram com sinais. Agostinho, argumentas com agudeza, e por isso considera a possibilidade de convir entre nós que se possam mostrar sem sinais as ações que não estão em curso quando da pergunta, mas que podemos fazer logo em seguida, ou as que fazemos desde que as ações nada mais sejam do que os próprios sinais. Pois, quando falamos, emitimos sinais, donde se gera a palavra significar fazer sinais, signa facere. Adeodato, é possível convir. Agostinho, portanto, ao discutirmos sobre os sinais, se podem mostrar os sinais por meio de outros, mas quando falamos das coisas em si, que não são sinais, não se podem mostrar senão fazendo-o logo após a pergunta, se for possível, ou dando algum sinal pelo qual possam ser compreendidas. Adeodato, exatamente. Agostinho, nessa tríplice possibilidade, vamos primeiro considerar, se quiseres, o caso em que se mostram sinais com sinais. Diga-me, as palavras sozinhas são sinais? Adeodato, não. Agostinho, parece-me, portanto que, ao falarmos, usamos as palavras para significar ou as palavras em si, ou bem outros sinais, como seria o gesto associado à fala, ou as letras que usamos na escrita, porque o que indicamos com estes dois vocábulos, gesto e letra, ou são sinais em si mesmos o próprio gesto e as próprias letras, ou algo que não é sinal, como quando dizemos pedra. Esta palavra, pois, é um sinal enquanto representa algo, mas a coisa indicada não é um sinal. Este gênero de palavras que representam coisas que não são sinais, não pertence, porém, à parte que nos propomos discutir. De fato, nós nos propomos considerar o caso dos sinais que são expressos por sinais, e no caso distinguimos dois aspectos, ou se ensinam e recordam os mesmos sinais, ou outros sinais diferentes. Não te parece? Adeodato, está claro. Agostinho, dize-me, então, os sinais que são palavras sob qual sentido recaem? Adeodato, o ouvido. Agostinho, e o gesto? Adeodato, a vista.
Agostinho, como? Por acaso, as palavras escritas, não serão também palavras? Ou, para ser exato, não serão entendidas como sinais de palavras, sendo a palavra o que se profere, com certo significado, articulando a voz. Mas a voz só pode ser percebida pelo sentido do ouvido. Disso resulta que, quando se escreve uma palavra, apresenta-se um sinal aos olhos, que suscita na mente o que será percebido com o ouvido. Adeodato, concordo plenamente. Agostinho, creio que também concordarás em reconhecer que quando dizemos nome queremos significar algo. Adeodato, é verdade. Agostinho, mas o que, afinal? Adeodato, naturalmente aquilo cujo nome se profere, como Rômulo, Roma, virtude, rio e incontáveis coisas. Agostinho, estes 4 nomes significam alguma coisa? Adeodato, sim, algumas coisas. Agostinho, achas que há diferença entre estes nomes e as coisas que eles significam? Adeodato, muitíssima. Agostinho, gostaria de ouvir de ti qual é esta diferença. Adeodato, em primeiro lugar, estes são sinais e aquelas não são. Agostinho, concordas em que chamemos de significáveis as coisas que podem ser expressas pelos sinais, e não são sinais em si mesmas, assim como chamamos de visíveis as que podem ser vistas, para depois discutirmos sobre elas mais comodamente? Adeodato, concordo. Agostinho, e os 4 sinais que antes proferiste podem ser significados por qualquer outro sinal? Adeodato, admira-me que penses eu ter esquecido aquilo que ficou assentado, isto é, que as letras escritas são sinais de sinais, ou seja, sinais dos sons que a voz articula. Agostinho, que diferença há entre eles? Adeodato, aquelas, as letras escritas, são visíveis, e estes, os sons articulados pela voz, audíveis. Terás alguma dificuldade em aceitar este adjetivo, audíveis, uma vez que admitimos significáveis? Agostinho, certamente que o aceito, e com agrado. Contudo, ainda pergunto se esses 4 sinais podem ser expressos por algum outro sinal audível, como lembraste acontecer com os visíveis. Adeodato, sim, isto também foi mencionado há pouco. Por isso respondi que o nome significa algo, e ao significado associei esses 4 nomes, e aqueles e estes, posto que se proferem com a voz, reconheço serem audíveis. Agostinho, qual é pois a diferença entre o sinal audível e as coisas audíveis que significa que, por sua vez, também são sinais? Adeodato, entre o nome e estas 4 coisas que associamos ao seu significado, parece-me haver esta diferença. O nome é sinal audível dos sinais audíveis, enquanto as coisas audíveis são também sinais audíveis, mas não de sinais audíveis, e sim de coisas em parte também visíveis, como Rômulo, Roma, rio e em parte inteligíveis, como virtude. Agostinho, aceito e concordo, mas sabes que a palavra é tudo aquilo que é proferido com a voz e que traz em si algum significado? Adeodato, sei. Agostinho, logo, o nome também é palavra, pois é proferido articulando a voz e tem um significado, e se afirmamos que um homem eloquente utiliza palavras apropriadas, sem dúvida queremos dizer que usa nomes. Portanto, quando, em Terêncio, o escravo fala ao velho patrão, rogo que digas boas palavras, entende nomes. Adeodato, concordo. Agostinho, gostaria que me respondesses também a isto. Vimos ser a palavra sinal do nome e o nome sinal do rio e o rio sinal de uma coisa visível, e como reconheceste a diferença entre esta coisa e o rio, isto é, o seu sinal, e entre este sinal e o nome que é sinal deste sinal, qual julgas que seja a diferença entre o sinal do nome que dissemos ser a palavra e o mesmo nome de que ela é sinal? Adeodato, julgo que a diferença seja a seguinte: o que é significado com o nome é significado também com a palavra, como, pois, nome é a palavra, assim também rio é a palavra, mas nem tudo o que é significado com a palavra é pelo nome. Também aquele se, que principia o verso que propuseste, e aquele esde, do qual tratamos tão longamente, arrazoando até chegarmos à presente questão, são palavras, mas não nomes, e podemos encontrar inúmeros exemplos como estes. Pois, como todos os nomes são palavras, mas nem todas as palavras são nomes,
julgo estar clara a diferença entre a palavra e nome, isto é, entre o sinal daquele sinal que não significa nenhum outro sinal e o sinal daquele sinal que pode significar outros. Agostinho, concedes que todo cavalo é animal, mas nem todo animal é cavalo. Adeodato, haverá como duvidar? Agostinho, pois bem, entre nome e palavra existe a mesma relação que é entre cavalo e animal. A menos que discordes pelo fato de que por verbum, além de palavra, pode-se entender verbo, isto é, aquela parte do discurso que descreve ação e se declina, como escrevo, escrevi, leio, li, o que obviamente não são nomes. Adeodato, acabas de esclarecer o que me suscitava dúvidas. Agostinho, isto não deve preocupar-te. Na verdade, em geral, chamamos sinais a tudo que contém um significado, dentre os quais encontramos também as palavras. Ainda chamamos sinais, insígnias, as bandeiras militares, que são sinais propriamente ditos, o que não se poderia afirmar das palavras. Todavia, se te dissesse que todo cavalo é animal, mas nem todo animal é cavalo, assim como toda palavra é sinal, mas nem todo sinal é palavra, creio que não restaria dúvida alguma. Adeodato, entendo sim, e concordo plenamente, que entre palavra tomada em sentido geral de nome existe a mesma diferença que é entre animal e cavalo. Agostinho, sabes também que, quando dizemos animal, este nome trissílabo, que a voz profere, não é a mesma coisa que com ele se significa. Adeodato, já concordamos sobre isto há pouco, a respeito de todos os sinais e de todos os significáveis. Agostinho, não te parece que todos os sinais significam uma coisa distinta deles próprios, pois ao pronunciarmos este trissílabo, animal, de modo algum significaremos aquilo que ele mesmo é? Adeodato, não, certamente, pois quando dizemos sinal, este significa todos os outros sinais, quaisquer que sejam, incluindo a si mesmo também, pois é uma palavra, e, como vimos, todas as palavras são sinais. Agostinho, e quando proferimos o dissílabo verbum palavra, não acontece algo semelhante? Pois, se tudo o que proferimos com algum significado é também significado por este dissílabo, ele também está incluído no gênero dos sinais. Adeodato, assim é. Agostinho, e não é assim também para nome. Este, pois, significa os nomes de todos os gêneros, e nome mesmo é de gênero neutro. Ou, se te perguntasse que parte da oração é nome, não poderias responder-me acertadamente dizendo nome. Adeodato, vírgula. Poderia. Agostinho, portanto, há sinais que, entre as outras coisas que significam também a si mesmos. Adeodato, Agostinho, quando dizemos conjunct conjunção, julgas que este sinal quadrissílabo possa ser um daqueles? Adeodato, certamente que não, porque as coisas que significam não são nomes, enquanto ele é um nome. Capítulo 5. Sinais recíprocos. Agostinho, raciocínio correto. Vejamos agora se é possível encontrar sinais que se signifiquem reciprocamente, tais que, assim como este significa aquele, também aquele signifique este, e não me parece ser o caso entre aquele quadrissílabo conjunto e as coisas que este significa, tais como, se, vel ou, não pois, não que pois, nisi se não, ergo logo, quoniam porque, e outras semelhantes, porque aquela palavra sozinha significa todas estas, mas não há nenhuma entre estas que signifique aquele quadrissílabo. Adeodato, compreendo, e gostaria de saber quais os sinais que se significam reciprocamente. Agostinho, sabes, então, que, quando dizemos nome e palavra, dizemos duas palavras. Adeodato, sei, sim. Agostinho, e não sabes que, quando dizemos nome e palavra, dizemos dois nomes? Adeodato, também sei. Agostinho, portanto, sabes que tanto o nome pode ser significado com a palavra, quanto a palavra com o nome. Adeodato, concordo. Agostinho, e podes dizer-me, salvo a diversidade de escrita e de pronúncia, em que diferem entre si? Adeodato, talvez possa, pois parece-me tratar-se do mesmo caso de que falei há pouco. De fato, quando dizemos palavra, entendemos tudo o que proferimos com algum significado, assim,
Todo nome, e ainda o próprio termo nome, é uma palavra, mas nem toda palavra é nome, embora quando dizemos palavra entendemos nome. Agostinho, e se alguém afirmasse e demonstrasse que, assim como cada nome é palavra, também cada palavra é nome, poderias ainda determinar sua diferença, afora o diverso som da sua pronúncia? Adeodato, creio que não poderia, e julgaria não haver diferença alguma. Agostinho, como? Se tudo o que proferimos, com algum significado, tanto são palavras como nomes e, contudo, por certas razões, são palavras e, por outras razões são nomes, não haverá entre nome e palavra distinção alguma. Adeodato, não compreendo como isto possa se dar. Agostinho, isto certamente entendes, tudo o que é colorido é visível e tudo o que é visível é colorido, apesar de estas duas palavras significarem coisas distintas e separadas. Adeodato, entendo. Agostinho, e porventura será difícil admitir que do mesmo modo toda palavra é nome e todo nome é palavra, embora estes dois termos nome e palavra tenham um significado diferente. Adeodato, percebo que isto pode acontecer, mas espero que me mostres como isto acontece. Agostinho, creio que reparaste que tudo o que nossa voz profere com algum significado fere ouvido onde é percebido, e daí é enviado à memória para ficar conhecido. Adeodato, sim, reparo. Agostinho, acontecem, portanto, duas coisas quando falamos algo. Adeodato, assim é. Agostinho, aceitarias que por uma destas qualidades fosse chamadas palavras verbo adverberare, percutir, bater, e pela outra nomes nomina, dinosco, conhecer? E o primeiro termo assim se chamasse por causa do ouvido, e o segundo, por causa do espírito. Adeodato, concordarei assim que me tiveres demonstrado que podemos, com acerto, chamar nomes a todas as palavras. Agostinho, será fácil, pois creio que aprendeste e recordas que se chama pronome aquilo que está em lugar do nome, ainda que denote a coisa com menor intensidade que o nome. Parece-me que foi assim que o definiu o gramático que mencionaste. Pronome é uma parte da oração que, usada no lugar do nome, significa a mesma coisa que este, porém menos plenamente. Adeodato, lembro-me e concordo. Agostinho, vemos portanto que, de acordo com esta definição, os pronomes se referem só aos nomes, e só podem ser empregados no lugar destes, como quando se diz, este homem, o mesmo rei, a mesma mulher, esse ouro, aquela prata. Os termos este, mesmo, mesma, esse, aquela são pronomes. Homem, rei, mulher, ouro, prata são nomes que, mais plenamente que os mesmos pronomes, significam as coisas. Adeodato, perceba e estou de acordo. Agostinho, enuncia-me agora algumas conjunções, as que quiseres. Adeodato, iet, também que, mas at, se não atique. Agostinho, tudo o que disseste parece ser nome. Adeodato, de maneira alguma. Agostinho, mas ao menos julgaste que eu falei bem dizendo, tudo isso, tudo o que disseste. Adeodato, completamente correto, e compreendo, quão admiravelmente me demonstraste que enunciei nomes, pois se assim não fosse não se poderia dizer, tudo isto a economia, como se poderia dizer com acerto todas estas palavras a economia verba. Todavia, se me perguntares a que parte da oração pertence palavra, responderei que é um nome. Eis a razão de, a este nome, acrescentares o pronome, para que a tua frase estivesse correta. Agostinho, sem dúvida estás enganado, embora demonstres certa agudeza. Para desfazer o engano, presta mais atenção ao que vou dizer, posto que eu consiga dizê-lo como quero, pois falar sobre palavras com palavras é tão complicado como entrelaçar os dedos e assim tentar coçá-los, quando apenas quem os mexe pode distinguir os dedos que têm comichão dos que ajudariam a acalmar-lhe o prurido. Adeodato, eis-me aqui todo ouvidos e atenção, pois a comparação despertou-me profundo interesse. Agostinho, as palavras resultam certamente de som e de letras. Adeodato, assim é, de fato. Agostinho, ora, lançando mão de uma autoridade que nos é caríssima, quando o apóstolo Paulo diz, não havia em Cristo o sim e o não, mas somente havia nele o sim, não creio que seja o caso de pensar que as três letras que pronunciamos dizendo sim é este
existissem em Cristo, mas, antes, o que estas 3 letras significam. Adeodato, entendo e acompanho-te. Agostinho, e compreendes com certeza que não há diferença entre dizer, se chama virtude ou se nomeia virtude. Adeodato, é claro. Agostinho, assim é, pois, igualmente claro não haver diferença se alguém disser, o que havia nele, em Cristo, se chama assim ou se nomeia assim. Adeodato, percebo que aqui também não há diferença. Agostinho, e já vislumbraste onde quero chegar? Adeodato, ainda não. Agostinho, não percebes que nome é aquilo com que se nomeia uma coisa? Adeodato, não há para mim coisa mais clara. Agostinho, então notas que este é, sim, é nome, se o que havia em Cristo se chama este é, sim. Adeodato, não há como negá-lo. Agostinho, mas se indagasse a que parte do discurso pertence este é, sim, creio que não responderias nome, mas verbo, embora o raciocínio tenha demonstrado que é também nome. Adeodato, é exatamente como dizes. Agostinho, poderás ainda duvidar que também as outras partes da oração sejam nomes, como demonstraremos no caso do verbo este. Adeodato, não duvido, pois percebo que significam algo, mas se me perguntares a respeito das próprias coisas que elas significam, isto é, como cada uma, individualmente, se chame ou nomeie, só poderei responder com aquelas partes da oração que não chamamos de nomes, mas que, ao que parece, deveríamos chamar palavras. Agostinho, nem se preocupa que o nosso arrazoado possa ser abalado pela afirmação que se deve atribuir ao apóstolo autoridade de doutrina, mas não de palavras, e que, portanto, as bases de nossa persuasão não são tão firmes como parecia. E pode ser que Paulo, embora tenha vivido e ensinado retissimamente, não tenha falado com igual exatidão quando disse, o sim era nele em Cristo, tanto mais que ele mesmo confessa inepto na arte de falar. Como julgas que se possa refutar tal objeção? Adeodato, não saberia o que responder, e rogo-te que procures um dos que são tidos como autoridades máximas na arte da palavra, para esclarecer o que desejas. Agostinho, parece-te, pois, que a razão por si só, sem o aval da autoridade, não bastaria para demonstrar que todas as partes da oração têm um significado e que, por isso, cabe-lhes uma denominação. Ora, se chamam, também se nomeiam, e, se nomeiam, terão de nomear-se com um nome, o que se vê facilmente comparando diversas línguas. Pois é evidente que se perguntarmos como os gregos nomeiam o que nós nomeamos quisquem, nos responderiam tis, como nomeiam o que nós nomeamos bem, eles calons, o que nós nomeamos scriptum escrito, eles tugegramenon, o que nós eti, eles cai, o que nós abpor, de, eles, apol que nós eoai, eles oi. E quanto a todas estas partes da oração que enumerei, estaria certo quem fizesse a pergunta, seria possível isto se não fossem nomes? Podemos demonstrar, mediante este processo, que o apóstolo Paulo falou corretamente, sem apelar para a autoridade de outros oradores, que necessidade há, pois, de procurarmos em outros o apoio para a nossa opinião. Mas se houver alguém tão tardo ou tão teimoso que não cede e teme não ceder-se à autoridade daqueles autores, aos quais o consenso geral atribui as regras da arte de falar, quem se poderia encontrar na língua latina mais exímio do que Cícero? Ora, nas suas nobilíssimas orações, apelidadas verrinas, ele chama nome ao termo corum diante de, embora naquela passagem possa ser tomado como preposição ou como advérbio. Mas, como poderia ocorrer que eu não esteja compreendendo bem aquela passagem, que poderia ser interpretada diversamente por outrem? Vou citar um caso a que não creio se possa fazer objeção alguma. Os mais renomados mestres de dialética afirmam que uma frase completa é formada pelo nome e pelo verbo, quer seja afirmativa ou negativa, o que Túlio, Cícero, em certa passagem, denomina enunciado ou proposição. Quando o verbo está na terceira pessoa, dizem que o caso do nome deve ser o nominativo, e está certo, e se, quando dizemos, o homem senta, o cavalo corre, examinares o que ficou dito, reconhecerás, segundo julgo, que ocorrem aí duas proposições. Adeodato, reconheço-o. Agostinho, observas que em cada proposição há um nome, na primeira, homem, e na segunda,
cavalo, e que está associado a um verbo, senta e corre respectivamente. Adeodato, percebi. Agostinho.